Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Estava aqui pensando, ela pediu para escolher umas perguntas, né? É engraçado como é que o tempo vai passando. No começo, se me perguntasse isso, eu ia falar para ler umas 15, ia sobrar só 10 minutos para eu falar. Agora a gente fica pedindo um pouquinho para sobrar mais tempo. Mas nós vamos estudar quase o capítulo todo hoje, do princípio vital. E vamos aproveitar esse tempo para a gente entender o que Kardec quis passar para nós de um assunto que nos nossos tempos é bem mais fácil de pensar do que no dele. Kardec viveu num século XVIII, onde houve assim, uma explosão de descobertas e uma nuvem de pessoas reencarnando de uma capacidade absurda. Então a humanidade avançou muito no século em que ele viveu, né? Ele foi um desses espíritos aí muito capazes na parte de religião. Fez um esforço para dar assim, ao espiritismo uma cara de ciência. Sobre muitos aspectos conseguiu, sobre outros não, porque apesar do tempo em que ele nasceu ajudar, a proposta era realmente essa. Se a gente lembrar, a Europa por volta de 1800, ela já vinha de pelo menos uns 800 anos debaixo de uma pesada mão religiosa, Inquisição e aquelas coisas todas. Então o homem queria mesmo a ciência, queria ver as coisas por uma outra ótica, e Kardec, como a gente falaria hoje, nessa onda aí, ele não pôde deixar de se deixar levar por esse ímpeto de dar ares de ciência à religião, ao espiritismo. Então, como eu falei para vocês, em muitos aspectos ele conseguiu mesmo, em outros não. Mas nesses muitos que ele conseguiu, a gente consegue perceber uma coisa muito interessante, né? São colocações que foram feitas 150 anos antes do nosso tempo, e que agora a gente vê a ciência assim, descobrindo coisas que confirmam aquilo que os espíritos trouxeram. Então é o que a gente chama de revelação, né? Os espíritos trazem uma coisa que o homem daquela época sequer tinha como entender, e muitas vezes eles falam mesmo no livro dos espíritos, não tem palavra para descrever isso melhor para vocês. Mais tarde, quando outra ciência aparecer, vocês vão ter mais subsídio para encontrar isso. Então essa foi uma dificuldade que Kardec realmente teve para descrever para a gente, por exemplo, o começo da vida. Então, ele teve uma ajuda imensa dos espíritos, até na escolha das palavras, e a gente vai tentar destacar isso, para a gente entender o papel de se conhecer o livro dos espíritos, para nós que somos espíritas. Eu nunca deixo de repetir aqui, que uma das definições de espírita, presente na própria obra, aqui no livro dos espíritos, lá na introdução, é que o espírita é aquele que estuda criteriosamente tudo aquilo que lhe chega. E a gente vive num mundo que nos bombardeia de informações, e cada vez mais informações o tempo todo. Então, mais do que nunca, nós precisamos de critério. Mais do que nunca. Quanto mais informações chegam, mais recursos nós precisamos ter para poder digerir, receber, rejeitar, absorver esse mundo de coisas que nos é passado. E a vivência de espírita traz para a gente parte desses recursos. A religião, ela compõe esse todo que nós precisamos para nos tornarmos melhores perante Deus, mas ela não encerra a discussão. Existem outras coisas que o homem desenvolve também. Então a gente vai precisar desse mosaico de elementos aí, e de posse deles a gente parte para ouvir, perceber, sentir o mundo em que a gente vive, tirar nossas próprias conclusões, modificar a nossa conduta. De novo, esse é um princípio até do homem de religião, mas do espírita muito especialmente. A gente está sempre falando em se modificar, em evoluir, em se tornar um espírito melhor. Então a gente precisa mesmo dessas ferramentas. Então vamos tentar ler o texto com essa abordagem, né, para ver se a gente consegue perceber
a mensagem do nosso amigo aqui, Allan Kardec. Então, ele começa fazendo um comentário sobre os seres orgânicos e seres inorgânicos, né? Essa, por exemplo, é uma expressão que a gente não usa mais. Hoje em dia, a gente, se é um ser, é vivo. Se é vivo, só pode ser orgânico. A gente não usa mais a expressão ser inorgânico. A gente fala de substâncias orgânicas, substâncias inorgânicas. A gente fala assim, mas vamos entender por que ele fez essa distinção há 150 anos atrás. Ela já leu ali uma parte, sem óculos, impossível. É outra coisa que já se perdeu no tempo, quando eu conseguia ler sem óculos aqui. Vamos ver aqui. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima. Vocês vão perceber que a definição ela permanece atual, só a palavra que a gente não usa mais. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Esses são os orgânicos. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida própria da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhe impõe. Nessa classe estão compreendidos nós, os animais e as plantas, nós os homens, os animais e as plantas, e os seres inorgânicos seriam os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios. Aqui mesmo no livro, mais adiante, nós vamos estudar daqui a alguns meses, lá para pergunta 500 e tal, o Kardec já aborda esse tema com outras expressões. Ele vai falar dos 3 reinos, e vai falar do reino animal e vegetal, e vocês vão perceber que ele já não fala mais assim, como ele está se expressando aqui agora. Mas por que ele faz essa distinção em orgânico e inorgânico? Porque ele vai nos preparar para... ele está fazendo um tratamento, vamos dizer assim, inicial, para nos preparar para receber a informação que ele teve dos espíritos sobre como a vida começa. Porque se tem seres que não são orgânicos e seres que não são inorgânicos, como começa essa condição de vitalidade que os fazem ser diferentes. Então ele faz essa introdução para diferenciar os 2 tipos e para depois, com as perguntas que ele mesmo fez para os espíritos, trazer para a gente a informação dos espíritos. E aí ele continua. Vou usar aqui o outro papel que eu fiz, que está com a letra maior. Eu consigo ler sem óculos. Pergunta ele aqui, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? São as mesmas estruturas? São as mesmas regras para os 2? São. Sempre foram. Jamais deixarão de ser. São as leis da física que regrem a agregação da matéria, seja a que nós usamos agora para se manifestar como gente encarnada, seja para formar a mesa. A tribuna aqui onde eu estou falando, a cadeira que vocês estão sentando, essa organização depende de forças físicas que mantêm ela dessa forma. Então, seja ela no aspecto molecular, seja ela no aspecto atômico, são leis da física que propiciam essa estrutura, que, repito, ora é essa daqui, orgânica mesmo, que um ser inteligente vai ocupar, e isso vai também estar presente no nosso estudo hoje, seja essa aí onde está sentado, onde nós estamos sentados agora, que é a cadeira, que ser inteligente nenhum, a não ser dessa forma que vocês estão usando aí, sentados, vai utilizar, porque não é possível incorporar numa cadeira, por exemplo. Não é possível um espírito nascer numa cadeira. Né? Às vezes a gente tem a impressão que as pessoas estão sentadas em cima da gente, mas nós não somos cadeira. A gente, para se manifestar como ser inteligente que nós somos, e essa é uma definição de Kardec para espírito, ele fala na Revista Espírita que nós, os espíritos, nós somos o conjunto de forças inteligentes do universo. Não é pouca coisa isso não, gente. É muita coisa isso. Conjunto de coisa que a cadeira jamais será. Jamais será. Entendeu? Então essa é uma distinção importante que ele está fazendo para a gente aqui agora. E ele segue, a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Não. A matéria é sempre a mesma, responde o espírito. Porém, nos corpos orgânicos está animalizada. O que ele quer dizer com matéria animalizada? Ela está com vida. E aí tem uma importante diferença a ser feita. Estar com vida não quer dizer ser inteligente. E quando eu faço essa distinção, não estou nem colocando os animais e as plantas fora, não. Estou fazendo essa distinção por quê? Porque quando se tem vida, é porque tem uma energia, que aqui nós vamos estudar como fluido vital, uma energia que aqui nós vamos estudar também como princípio vital, que mantém a vida. Mas para ficar inteligente precisa do espírito. E nem sempre um corpo vivo está ligado a um espírito. Por exemplo, eu posso já ter, para efeito da ciência médica, por exemplo, eu estou declarado em coma. E posso estar, do ponto de vista espiritual, morto, sem espírito nenhum ali.
eu vou manter aquele corpo vivo ligado a máquinas, quanto tempo eu achar que devo manter, ou quanto tempo o plano de saúde deixar, né? Ou quanto tempo o nosso dinheiro permitir. Te mantém aquele corpo vivo, mas não tem espírito nenhum ali. Aquele corpo está animado de vida, mas não é mais um corpo inteligente, porque aquele que o intelectualizava já o deixou. Claro que isso é um caso, eu também posso ficar preso a esse corpo nesse estado anos, e um dia voltar a ter uma vida normal. Mas posso já ter desencarnado. Há exemplo aqui no livro dos Espíritos mesmo. Os Espíritos citam para Kardec o caso do que eles chamam, né? É uma palavra que a gente nem costuma usar fora do meio espírita, né? Que nem eu estava brincando com os rapazes lá dentro. Vocês já ouviram gasofilaço fora da casa espírita? Nunca ouvi gasofilaço. Isso pertence à literatura espírita, eu acho. Gasofilaço, eflúvios. Não escuto isso em lugar nenhum. Né? Mas aqui a gente fala isso. Então, essa animalização, ela depende exclusivamente da presença do fluido vital. Não significa que tem um espírito ligado ali. O natimorfo, né, essa é a palavra, natimorfo, que está aqui no livro dos Espíritos, na tradução do Guilherme Ribeiro, na edição da FEB, nem sei se na nossa, ainda não li tantas vezes a nossa do CELT para saber se é a mesma expressão, mas o natimorfo é um ser que está sendo criado pela mãe, ao qual não há espírito nenhum ligado. Ou seja, no dia que nascer, nascerá e morrerá. Não tem nenhum espírito ali para mantê-lo vivo depois. Os espíritos falam para Kardec que esses são natimorfos, e isso é estudado aqui no Livro dos Espíritos como uma prova para a família e muitas vezes até para o mundo espiritual em torno daquele agrupamento familiar. Enfim, é preciso a gente fazer essas distinções para a gente entender o que Kardec vai chamar aqui para a gente de princípio vital. E, finalmente, na questão 62, ele pergunta qual a causa da animalização da matéria, né? Qual a causa da vitalidade que a matéria pode, numa dada circunstância, apresentar. E a resposta, curta, né? Sua união com o princípio vital, que é o nosso conteúdo de estudo aqui hoje. Aí, nesse ponto, nós vamos dar uma meia parada. Para quê? Para a gente introduzir aí o que a ciência tem mostrado para a gente e que vai nos servir, e eu vou usar a estratégia que os espíritos usam várias vezes para Kardec aqui, vai nos servir como analogia, não exatamente uma comparação, porque não é a mesma coisa, mas vai nos servir para ajudar a entender o que é o princípio vital e qual o papel dele no sentido de se propiciar a vida a matéria, a uma matéria organizada de uma tal forma que seja o nosso corpo aqui agora. Vocês devem ter escutado falar uns dias atrás aí, um mês, mais ou menos 2 meses atrás, que a ciência descobriu uma nova partícula lá, o bóson de Higgs, esse é o nome. Não se assustem, vocês não vão ter aula de ciências, porque aqui não é fórum para isso, mas vocês vão só, e na verdade eu vou me valer de um raciocínio que nem é meu. Foi uma entrevista que eu assisti na televisão com 2 pessoas que são da área, são professores de física, mas que fizeram um maravilhoso papel ao ir na televisão e explicar o que, de outra forma, seria inexplicável para nós leigos. Isso é muito importante. E como espíritas, nós várias vezes somos chamados a fazer a mesma coisa que os 2 professores fizeram na televisão. Eles foram na televisão falar de uma ciência física, que o mundo lá fora exatamente não é obrigado a entender, embora precise, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não conhece. E nós, como espíritas, partindo do princípio que a gente conhece essas coisas, que há vida além do mundo material, que nós existíamos antes de nascer e vamos continuar vivos depois que morrer, que tem que estar do outro lado, é defunto, pode falar com a gente, e esse fenômeno ganha o nome de mediunidade, que Deus é soberanamente bom, justo, onipresente, onisciente, onipotente e misericordioso, ou seja, os atributos que formam os fundamentos, que nós podemos estar aqui, voltar para o mundo espiritual e depois voltar para uma nova vida, que é a reencarnação, ou seja, os fundamentos da nossa religião, que nos ajudam a formar uma opinião sobre uma série de coisas que acontecem ao nosso redor. Quando as pessoas nos chamam a falar sobre isso, a gente precisa falar de uma forma que eles entendam. A gente precisa fazer a divulgação da doutrina, divulgar a doutrina, como está lá no Livro dos Médiuns, divulga a doutrina, não só aquele que vai para a tribuna, como eu estou aqui agora, divulga a doutrina, fala Kardec lá no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, todo aquele que conversa sobre o Espiritismo. Então está falando de vocês. Eu divulgo fazendo palestra, vocês divulgam conversando sobre a doutrina espírita. Tipo, segue esse papel que ele desenhou do espírita para a gente lá no Livro dos Médiuns. Quando a gente fala
né, de alguma coisa sobre a ótica espírita, então nós estamos divulgando o espiritismo. Quando nós nos comportamos diante da morte, diante da dor, diante da riqueza, diante das benesses da vida como espíritas, nós estamos divulgando o que é ser espírita para quem não conhece. Estamos fazendo a divulgação. Então, é importante a gente saber falar das coisas de uma forma que as pessoas entendam. E foi o casal lá fez, era um professor e um professor. Então eles diziam assim, hoje nós sabemos, eles dizem lá, a física tem um modelo padrão que diz que tudo no universo é feito a partir de 62 partículas. Partezinhas muito pequenas dos átomos. Aqui no Livro dos Espíritos, por exemplo, quando Kardec pergunta isso, a gente já estudou aqui umas semanas atrás, foram as perguntas 33 e 33A, ele pergunta assim, se os átomos, essas coisas aí que a gente conhece na aula de química, são realmente as coisas que compõem tudo no universo? Os Espíritos falam para ele, não, Kardec, há coisas muito menores, isso aí já é transformação de outras formas de matéria. Né? Kardec deve ter ficado com a cabeça igual um trevo, né? Querendo saber, mas o que é isso? Ele falou, não, mais tarde a ciência trará mais subsídios para você entender. Mais tarde é agora que a gente está encarnado. Agora a ciência. Kardec morreu sem saber dessas mudanças. Ele desencarnou mais ou menos uns 30 anos antes de ser descoberta a primeira parte menor do que um átomo. Então ele desencarnou sem saber disso, por exemplo. E aí esse modelo diz que existem 62. 60 estão comprovadas matematicamente e experimentadas em laboratório. Mas faltavam duas, agora falta uma só, que essa é penúltima, que foi batizada de bóson de Higgs. Higgs porque é o nome, Peter Higgs, é o cara que descobriu isso na década de 60, 70, não me engano, não me lembro bem agora. Enfim, ele fez o cálculo que dizia, tem isso aí. Mas isso que ele chamou de partícula, que agora é chamada de a partícula de Deus, olha que nome sugestivo, a partícula divina, foi comprovado experimentalmente agora, coisa de um mês, num laboratório enorme que tem na Europa, que é o CERN. E aí o que acontece? O que essa partícula faz? Perguntaram para os professores. Ele quebra o que nós chamamos de similaridade. Aí a entrevistadora ficou igual Kardec, com um trevo na cabeça. Um ponto de interrogação igual aquele do anúncio da televisão, de 5 quilômetros em cima da cabeça dela, assim, de altura. O que é quebrar a similaridade? A explicação eu achei fantástica. Olha a explicação que a professora deu. Imagine que nós estamos aqui conversando, então imagine aqui agora isso. Eu estou fazendo uma palestra e vocês estão me ouvindo. Eu presto atenção em vocês, vocês prestam atenção em mim. Então isso é o nosso comportamento agora. Aí imagine que nesse momento abre aquela porta e entra o Dr. Bezerra de Menezes, que já até marcaram a presença dele aqui. Dr. Bezerra de Menezes não falou que vinha no final do encontro não, mas a nossa amiga aqui que fez a apresentação já marcou para ele. Dr. Bezerra de Menezes vai vir no final do encontro aqui falar com vocês, agora já era. O Dr. Bezerra de Menezes vai ter que dar um jeito de vir aqui falar com vocês. É coisa de espírito bom atende todo mundo. Então imagine que ele entrou por aquela porta agora. O que acontece? Uma parte de vocês vai sair correndo, porque viu um defunto, vai sair correndo. Eu não vou sair correndo, mas vou andar discretamente para a porta. Eu nunca vi um espírito. Acho que se eu visse, eu sentiria medo. Outra parte ia para lá pedir bênção para ele. Outra parte ia ficar sentadinho no banco, morto de medo, pedindo para alguém dizer que aquilo não é verdade, olhando para ver se tem mais gente vendo. Enfim, quebrou a similaridade. Estávamos estudando aqui, um prestando atenção no outro, e o Dr. Bezerra de Menezes quebrou isso. Fez com que nós nos comportássemos de outra forma. É exatamente isso que a partícula lá do Higgs faz. Ela entra no que a ciência hoje sabe que o vácuo não é o nada. A época de Kardec isso foi uma revelação. Os espíritos já diziam para Kardec há 150 anos atrás. O que você chama de vácuo, ainda assim tem matéria. Mas para a ciência de 1850, o vácuo era nada, tem nada lá. Então, naquela época é a revelação. Hoje é uma constatação que no 5º ano do ensino fundamental a gente aprende. Kardec morreu sem saber isso. Na verdade, ele até soube por efeito dos espíritos, mas não por comprovação da ciência. Então, olha como as coisas andaram muito de 150 anos para cá. E aí o que acontece? Essa partícula, quando entra no vácuo, faz com o que? Palavras dos professores lá. Seja lá o que estiver lá, que a gente sabe que tem alguma coisa, mas não sabe o que é, passa a se comportar de uma outra forma. Então, por exemplo, o que não tinha massa passa a ter. Então, vocês lembram que se perguntam assim para a gente, como é que Deus fez tudo, se antes era o nada? Não perguntam isso para a gente, que nós somos de religião? Já fizeram essa pergunta para vocês? Como é que o teu Deus criou tudo, se antes dele não tinha nada? Se não tinha nada, ele não podia fazer tudo. Agora a própria ciência sabe. Primeiro, que onde era o nada não é o nada, tem alguma coisa, a gente só não sabe o que é. E segundo, que essa alguma coisa, na presença dessa partícula,
passa a se comportar tendo massa. Se tem massa, eu posso fazer com ela o tudo, que foi o que Deus fez, né, para desespero dos nossos amigos que não acreditam nele. E foi o que ele fez. Então, o princípio vital, vamos voltar agora para a ciência espírita, é isso. Ele se comporta assim, numa analogia. Ele, ao ser aproximado de um organismo que não tem vida, ele faz com que ele se comporte de uma forma a não só a ter vida, como a mantê-la. É isso que o princípio, a palavra que os Espíritos usam é essa, princípio vital. Princípio é o que está no começo, que está no início. Ele dá a partida para que aquele corpo tenha vida. Kardec usa aqui um exemplo conhecido da ciência na época dele, o calor e o atrito. O atrito faz gerar o calor. Foi o exemplo que ele usou. Se Kardec conhecesse um automóvel, ele daria esse exemplo. Muito mais fácil entender pelo automóvel. Vocês querem ver? Quando a gente liga a chave, a gente vira, vai até o fundo, né? Te dá a partida. Depois a gente fica segurando a chave lá para o carro andar. Não, você solta, ela volta só um pouquinho para manter o contato. E dali em diante, aquela fagulha que foi preciso, a chave ao ser virada a dar, ela é mantida pelo próprio mecanismo do automóvel. Tem lá os geradores, os eletroímãs, as baterias, e ela é mantida assim. Então o princípio vital, ele dá a partida para que o organismo se comporte como vivo. E depois, o próprio organismo em funcionamento mantém a vida. Esse é o raciocínio que a gente precisa ter. Agora vamos voltar para a leitura das questões, para ver esse pensamento sendo montado pelos Espíritos para Kardec. Muito legal estudar com Kardec, eu adoro ler as perguntas dele. Então vamos ver aqui, a 63. O princípio vital, pergunta Kardec, reside em algum agente particular? Ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, quis saber Kardec, é efeito ou causa? Por que Kardec toda hora cita efeito ou causa? De novo, ele está viajando numa onda do tempo dele, uma onda chamada positivismo. Para o positivismo, um movimento filosófico, uma figura mais conhecida de Auguste Comte, mas muitas pessoas aderiram a isso, ele preconizava isso, para todo efeito tem que ter uma causa. Se não tiver causa, não tem efeito. Por que se queria pensar assim naquele tempo? Porque o pensamento religioso dominante daquele período na Europa dizia assim, não precisa ter causa, a causa é Deus, se Deus quer é assim que vai ser, e está encerrado todas as discussões a propósito. Isso o homem não queria aceitar mais. De certa forma, Deus é onipotente, é isso mesmo, mas não é assim que ele administra o mundo do ponto de vista do cristão espírita, que é o nosso caso. Deus tem as leis dele. Essas leis regem a vida por ele. No Evangelho diz, por exemplo, que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Numa cabeça como a minha, isso, por exemplo, seria um trabalho facílimo. Mas, por exemplo, na delas, já daria mais trabalho. E vocês acham que Deus conta isso? Com certeza ele tem coisa mais importante para fazer que contar os cabelos da nossa cabeça. Para isso tem as leis da física, da biologia, da química. Leis que todas elas são divinas, porque são aplicáveis em todos os cantos do universo. Isso já é um conhecimento antigo do homem. Para uma lei ser verdadeira, diziam os gregos, que ela deve ser verdadeira assim no grande como no pequeno, no macro como no micro, no todo como no tudo, no todo como na parte. Então isso é assim que acontece. Então Deus não precisa tomar conta dessas coisas não. A gravidade toma conta dos nossos cabelos, eles caem. Uns parecem estar sob a ação de uma gravidade mais vigorosa, eles caem mais rápido, outros não, mas ele não precisa estar do nosso lado fazendo isso. Então, é uma alegoria isso lá do Evangelho, mas não é dessa forma que acontece. Mas na época de Kardec não, estava escrito lá, é assim. Não mudou para muita gente, não mudou. Então, continuam pessoas achando que o que está escrito há uma história que é repetida aqui nas palestras, que eu gosto muito, eu brinco com os meus alunos sobre ela. Que uma vez um amigo conversando com outro, muito religioso, falou assim, você acredita mesmo que o profeta Jonas morava dentro de uma baleia? Meus amigos, a baleia se alimenta de um camarãozinho menor do que esse que a gente compra ali no mercado, chamado crio, pequenininho. A maioria delas se alimenta disso. É um micro-organismo quase, muito pequeno. É disso que a garganta de uma baleia mal passa a nossa mão fechada, não come nada grande. Imagina um homem morar dentro da baleia. É uma figura que está lá nos livros antigos. Aí o camarada muito religioso falou assim, se no livro sagrado estivesse escrito que a baleia morou dentro de Jonas, eu ia acreditar.
Então vocês veem como é difícil às vezes para alguns de nós darem esse salto de entendimento sobre o que significam as coisas que nós estamos lendo e que trazem mensagens, claro, de cunho moral, muito importantes para a gente, mas que exatamente não foram como estão descritas ali. Então, esse trabalho, essa influência do positivismo estava presente em Kardec a toda hora. Ele fala isso mesmo. No Livro dos Médiuns, ele usa mais ainda esse questionamento. Cadê a causa? Porque se você me provar que a causa é inteligente, aí eu entendo por que o efeito tem essa natureza. E ele, depois dessa pergunta, os espíritos responderam: uma e outra coisa, Kardec, é a causa e o efeito. Aí Kardec endoidou de vez. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres, olha só, que o absorvem e o assimilam. Então, toda organização material capaz de absorver esse princípio vital, ela pode ganhar vida. Uma pedra pode fazer isso? Não, então a pedra não tem vida. Uma planta pode? Pode, a planta tem vida. Um micróbio pode? Pode. Ele tem uma organização tal que permite que, ao ter contato com essa porção de matéria, que os espíritos estão chamando aqui de princípio vital, ela ganha vida e passa a se comportar como está escrito lá no primeiro parágrafo. Se reproduz, se alimenta, passa para a geração seguinte as características e por aí vai. Então não é todo objeto que vai ter isso. É importante a gente entender por quê? Porque lá no Livro dos Médiuns, eu volto lá toda hora de propósito, é um livro que eu conheço mais. Eu conheço mais o Livro dos Médiuns que o Livro dos Espíritos. Por isso, acho que é por isso que me botam aqui, para fazer palestra, para eu estudar um pouquinho o Livro dos Espíritos. Senão ele fica esquecido mesmo. Mas lá no Livro dos Médiuns, quando se fala dos efeitos físicos, é exatamente isso que os Espíritos falam para Kardec. Kardec pergunta: é a cadeira que está respondendo? É a mesa que gira? A mesa é inteligente? Ela responde ao Espírito: não, Kardec. A mesa está animalizada com o fluido do médium. O médium passou o seu fluido vital para a estrutura da cadeira, então ela pula, quica, responde, tudo mais. Mas inteligência não, porque a inteligência é do espírito, e não há espírito nenhum na cadeira. E ele ainda vai dizendo, fala assim: Kardec, a cadeira é tão inteligente quanto o lápis que o médium segura. Não é o lápis que escreve, é a mão do médium que está segurando ele. Não é a cadeira que responde, é a cadeira somada ao fluido dos espíritos do médium que obedece ao comando dos espíritos. Então, para que a gente entenda esses mecanismos, a gente precisa desse conceito aqui de princípio vital. Pode parecer uma coisa assim: isso é meio abstrato, a gente nunca vai usar isso, mas o dia que uma panela voar sozinha na sua cozinha, não quero botar medo em vocês, mas o dia que a cortina pegar fogo, não acontece isso? A gente não vê lá no Globo Repórter? A cozinha pegou fogo, de vez em quando aparece um aqui, olha, uma vez uma pessoa veio aqui e falou que a caixa de ferramenta, uma família aqui de Guadalupe, a caixa de ferramenta de ar pegou fogo, fundiu as ferramentas dentro da caixa. Ele trouxe a caixa aqui, um bloco de aço. Mas a caixa do lado de fora ficou bonitinha, pintadinha inteira. Aí a pessoa que trouxe falou assim para o altivo, que não era vivo: olha, o senhor, eu já sei o que o senhor vai falar. Aí eu já fiquei olhando assim: se ele já sabe, não, o que veio, né? Mas, por isso que eu não sou presidente de casa espírita. O presidente de casa espírita é um cara bom, assim, sabe lidar com essas coisas. Não é o meu caso. Porque na hora vem na minha cabeça: se ele sabe, por que ele veio, gente? Mas tudo bem, vamos ouvir que... Aí eu já sei o que o senhor vai falar. O senhor vai dizer que foi os espíritos, mas eu não quero essa resposta porque eu não acredito em espírito. Olha só, aí o altivo falou assim: então você vai ter que ir embora, porque eu só posso te dar essa resposta na casa espírita. Como é que a caixa de ferramenta pegou fogo? Sem ninguém usar um fósforo dentro, sem ninguém botar nada de combustível, sem ela própria. Então foi um fenômeno espiritual. A caixa de ferramenta ela não é orgânica, não é inteligente. Aliás, quem se põe fogo não é inteligente, né? Mas nem isso a gente poderia falar da caixa de ferramenta. Nem isso a gente poderia fazer, né? Então é importante esse conteúdo, e não é à toa que ele está no comecinho do Livro dos Espíritos, para a gente entender os fenômenos que acontecem ou conosco, ou com as pessoas que convivem conosco, que vão nos trazer, porque eles vão saber que nós somos espíritos, e vão querer tirar as dúvidas com a gente. Você não é espírito? Você não é esquisito? Você não é um cara esquisito, você que vai lá e reza para os mortos, esse negócio todo? Então, o que você acha da minha caixa de ferramenta que pegou fogo? Você pode ser chamado a responder isso, né? Aquele negócio que eu vi lá na televisão, que o copo que anda. Como é que o copo anda? O copo está vivo? O copo está vivo? Não está, não tem princípio vital no copo. O copo é inteligente, muito menos inteligente do que vivo o copo.
Nada disso é. Então, eu nem preciso saber o que o programa vai me falar no domingo, eu já sei a resposta. Ainda me poupo de ver ele. Não tem nada. Absolutamente nada lá que presta. Então, vamos ver agora o outro. A outra pergunta. Vimos, perguntou Kardec, que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Aí vamos voltar de novo agora para uma informação espírita. O que é a matéria? O que é espírito, dentro da doutrina espírita? Os espíritos propuseram para Kardec um modelo maravilhosamente simples para saber a diferença. Eles falam assim, Deus é a causa primária de tudo. É a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. É a inteligência suprema, a causa primária de tudo. Então vamos separar Deus, sobrou espírito e matéria. Aí a gente pergunta logo, e o espírito? O que é o espírito? É o ser inteligente. Mas ele é matéria? Não. Então ele é o quê? Ele é alguma coisa. Os espíritos falaram. Mas essa alguma coisa, a gente não tem como descrever para você. Por quê? Porque o nada não existe. Eles falam lá para Kardec, quando estão estudando, e devem ter estudado isso aqui há umas 2 semanas atrás, que são as perguntas 22, 23, por aí assim. Nós estamos na 70, não tem muito tempo que isso foi estudado aqui. Então ele é alguma coisa, mas ele não é a matéria, tal qual você entender. Então, tirando o espírito e Deus, tira esses dois, tudo que sobra no universo é matéria. Um abacaxi é matéria. Uma poeira lá do planeta Júpiter é matéria. O perispírito do Dr. Bezerra de Menezes, que apareceu ali na porta e depois vai voltar domingo depois do encontro para falar com vocês. É matéria o perispírito dele. Tudo isso é matéria. Tudo isso é matéria nas suas mais diversas apresentações. Então, isso é o que os espíritos chamam de Trindade Universal. Deus, Espírito e Matéria. Então, feita essa distinção, vamos voltar lá para a resposta dos espíritos. É, sem dúvida, seu Kardec, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós, Kardec, eu, Alexandre e vocês todos que estão encarnados, um elemento como oxigênio e hidrogênio, que entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Esse princípio vital que nos alimenta a vida, ele é material também. Mas de uma forma tal que tem essa função. Então, olha só, de acordo com a matéria se organiza, e é assim mesmo que acontece, mesmo para a ciência, ela tem propriedades diferentes. Ela tem cor, porque ela é arrumada de uma determinada maneira. Ela tem cheiro, são as propriedades que a gente consegue perceber com os nossos 5 sentidos, mas ela tem as propriedades químicas e físicas dela, porque elas são organizadas de uma forma tal, cujo resultado é essa propriedade. Então, a matéria organizada da forma X resulta na cadeira que a gente está sentado. A mesma matéria organizada da forma Y, resulta na gasolina que está no nosso carro, porque tanto o material dessa madeira como a gasolina vem do mesmo tipo de material, que é, por exemplo, o petróleo. Vem de lá, está transformado, um resulta nisso, que é um apoio para a gente, o outro resulta naquilo, que é uma forma que produz energia para movimentar uma máquina. Então, conforme a gente modifica essa matéria, a gente tem estruturas capazes de se comportar de uma forma diferente. Então, numa dessas modificações, nós temos lá o princípio vital. Qual é a função dele? Partir o mecanismo da vida nos seres que podem receber a matéria dessa forma. É essa a função dele. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Em Kardec, teimosamente, vai perseguindo lá uma definição mais simples. Aí ele faz uma subpergunta. Parece resultar daí, né, que a vitalidade, o né é meu, tá, gente? Não está escrito isso aqui, não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal. Aí o Espírito respondeu, isso, Kardec, é a consequência do que eu já te disse. Ou seja, isso, Kardec, você está perguntando, eu já te respondi há 2 perguntas atrás. O princípio vital é uma propriedade da matéria organizada de uma forma especial. Vamos voltar agora, vamos fazer sempre esse vai e volta, vamos agora ver o que a ciência pensa disso. Nós conhecemos aí do ponto de vista químico umas 100 e poucas estruturas, são os átomos, das substâncias, os átomos, os elementos químicos, que depois vão formar tudo isso que está aí no nosso universo, conhecido pelo homem. Uns quase 90 e poucos estão na natureza, no estado natural, são encontrados mesmo na natureza, outros 20 e poucos, 30 e poucos, só em laboratório que a gente consegue sintetizar. Mas, enfim, de tudo isso daí, fazendo várias combinações, nós temos o mundo em que a gente vive. Se a gente pegar esses 95 aí encontrados na natureza e vermos as combinações mais imediatas, assim, 95
elevado à potência lá 94. Já daria uma quantidade de coisas, gente, que existe um estudioso da física chamado Marcelo Gleiser. Ele tinha uma coluna quinzenal no Jornal de São Paulo, mas tem uns livros dele e o pessoal gosta de estudá-lo porque ele tem esse papel também, de explicar para a gente as coisas difíceis da ciência, passar para a gente de uma forma mais tranquila, né? Mais simples a gente entender. Num dos livros dele, chamado Retalhos Cósmicos, ele fala assim, ó, as estruturas que a gente pode montar com essa quantidade, com a tecnologia que o homem tem hoje, levaria 15 milhões de anos para ser conhecido. 15 milhões de anos. Sabe quanto tempo é isso? Sabe quanto tempo nós temos como ser vivo na Terra, vamos dizer assim? Nem um milionésimo disso. Nós não estamos aqui nem há 1 milhão de anos. Nem 500 mil anos a gente está aqui. Olha só. Como é tempo? 15 milhões de anos. Levaríamos 15 milhões de anos para estudar o que é possível fazer só com uma parte do que nós conhecemos que existe, que não é o tudo. Porque a gente, semana passada mesmo, descobriu uma partícula, então tem muito mais para descobrir. 15 milhões de anos. Para estudar isso, em 15 milhões de anos, seria um tempo menor, ele fala assim que nós precisaríamos de um computador que consumiria todos os átomos de hidrogênio do nosso universo. Ou seja, vai demorar um pouco para a gente conhecer essas coisas. Só o que pode ser feito com uma parte do que nós conhecemos. Imagina o que pode ser feito com isso daqui, princípio vital que a gente nem conhece. A gente não sabe. A ciência, nossa ciência da escola, ela não estuda isso aqui não. Isso aqui é uma revelação. Os espíritos estão contando que funciona assim. Eles contam que funciona assim. Como pessoas de crença espírita, e vendo uma lógica na proposta deles, nós acreditamos nisso. Mas isso é uma hipótese. A hipótese espírita. Tem outras para explicar a mesma coisa. Qual delas é verdadeira, Alexandre? Sei lá. Sei lá qual é a verdadeira. Confio muito nos espíritos. Nunca me enganaram. Todas as coisas que eles escreveram aqui, e todas as vezes que eu segui, sempre fui feliz no final da história. Sempre fui. Kardec falou quando escreveu esse livro aqui, transcreveu, a escrita não era dele, a escrita foram dos espíritos, através das médias que o ajudaram, mas quando Kardec organizou, compilou e publicou o livro, ele falou assim, ó, se esse livro ajudar a uma pessoa, já cumpriu minha missão. Ajudou Kardec, a mim. Já cumpriu. Mas isso é a hipótese espírita, que fique bem claro isso. Né? É isso que nós divulgamos, a hipótese espírita. Quando uma pessoa é arrastada no automóvel, de Oswaldo Cruz até Cascadura, 1000 teses são desenvolvidas para explicar. Vocês já leram no jornal no dia seguinte? O Espiritismo tem a sua proposta para explicar aquilo ali. Será que foi o que aconteceu? Não sabemos. Quem sabe é quem está do outro lado. São os guias desenvolvidos. As pessoas diretamente ligadas ao problema, quando chegam no mundo espiritual, elas sabem. Nós só julgamos, damos opinião, damos palpite, a gente faz tudo. Não foi diretamente com a gente que aconteceu essas coisas. Quando as pessoas falam na televisão de casos de corrupção que abalam toda uma comunidade de 180 milhões de pessoas, né? Tem a hipótese econômica para aquilo ali, tem a hipótese social, tem a hipótese antropológica para explicar aquilo ali, sociológica, tem várias teses, pode ser uma tese para explicar aquilo ali, mas tem a tese espírita também. Os espíritos nascem, voltam para o mundo espiritual e renascem. Tem débitos, tem trabalhos a realizar, ganham recursos para isso e usam bem ou mal esses recursos. Quando usam bem, promovem o bem, se eles estão naquela posição, de toda uma comunidade. Se usam mal, prejudicam toda uma comunidade. Essa é a tese espírita para aquilo ali. Explica, Alexandre? Para mim, explica. Mas necessariamente não tem que ser a tese abraçada pelos outros 179.999.999 pessoas que moram no mesmo país que eu. Entenderam como é importante a gente conhecer o ponto de vista espírita para a gente entender que de tudo que acontece ao nosso redor, eu tenho um critério, que é o critério espírita, para poder formar a minha opinião sobre aquele assunto? Então, daí, meus amigos, é tão importante a gente conhecer o Livro dos Espíritos, apresentado por nós aqui, pelo nosso antigo presidente, né, já desencarnado, Altivo Panfiro, como livro que ensina o modo espírita de viver. Ele dizia assim, sabe por que é muito bom e importante estar presente nas reuniões de sábado, Alexandre? Né? Quando comecei a frequentar a casa. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos vai te ensinar a forma espírita de viver. É isso que esse livro ensina para a gente. E ensina desde explicar para a gente a origem da vida
Até lá na pergunta 919, quando Santo Agostinho vai dizer que antes de dormir, a gente tem que parar e pensar se o que a gente fez durante o dia foi bom, útil, verdadeiro, agradável. Que isso é um questionamento de natureza moral, lá no final do livro. Mas esse aqui no começo é de cunho até filosófico, né? Da onde viemos, a origem da vida. Quem nós somos? Seres orgânicos. Não é verdade? São perguntas que o homem sempre procurou, que a biologia ajuda a responder agora, já ajudava à época de Kardec, que o Espiritismo também traz, a hipótese dele sobre isso. A hipótese dele sobre isso. Por exemplo, nós sabemos mais ou menos pela ciência, mais ou menos não, já repetimos isso até em laboratório, nós sabemos quais são, que a partir da atmosfera, de raios, da água do mar, se pode fazer as partículas que vão compor um corpo orgânico lá na frente. Aminoácidos e proteínas surgiram no nosso planeta bilhões de anos atrás. A gente é capaz de fazer isso em laboratório. Mas a gente não sabe como é que isso se uniu para fazer o primeiro corpo vivo. O primeiro ser vivo, a gente não sabe. A gente tem hipóteses para isso, que nunca foram comprovadas em laboratório nenhum. A gente tem hipóteses. Será que o espaço, a lacuna, seria coberta por esse princípio vital? Será que o princípio vital aproveitaria aqueles pedacinhos formados lá na sopa primordial do nosso planeta para dar vida, as primeiras formas de vida? Será? Não sabemos. Não sabemos, mas é uma hipótese. Explica. Conforta a gente, né? Dizem as pessoas. Quem acredita em Deus, não é assim que fala? Deus é um conforto para as pessoas. Ele conforta, e é mesmo. Deus conforta a gente mesmo. Mas Deus conforta todo mundo, até quem pensa assim. Porque, por exemplo, vê se não é um conforto bandido de bom, pensar que não é possível ter alguém mais inteligente que a espécie humana. Não é confortável pensar assim? Se eu não sei é porque não existe. Não é confortável pensar assim? Então, quem não acredita em Deus pensa assim também. Se eu não sei, se a ciência não prova, se ninguém nunca colocou na lâmina do laboratório ou num cálculo matemático, é porque não existe. É mais fácil pensar, é mais fácil não admitir a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que há uma inteligência suprema, que há a causa primária de todas as coisas. É bem mais fácil, é muito confortável. Deus conforta todo mundo. Lembra? Ele é onipotente. Conforta todo mundo. Até quem não quer ser confortado. Aí depois, vamos dar um pulinho, né? Está chegando no final, né? Está chegando no final? Tá, então, beleza. Aí vamos dar um pulinho para ver a vida e a morte, porque o assunto segue nesse raciocínio. Kardec pergunta, qual a causa da morte dos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos, responde o Espírito, que com três palavras, você já não estava muito mais afim de conversa com Kardec, não. Está diminuindo o tamanho da resposta. Aí ele insiste, poder-se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Já pararam para pensar o quanto é difícil a gente largar um vício que a gente sabe que traz prejuízo para a nossa própria vida? Quanto é difícil? Qualquer um deles. Aí eu estou pensando aqui nos meus, vocês pensam nos de vocês aí. Claro. Pô, como eu vou viver sem ter um vício? Não tem. Né? Então, olha só. Imagine que com o que a gente está lendo aqui é explicado para a gente assim. Ó, olha só. Que maravilha isso daqui. Ó. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Se eu sei que eu estou escangalhando dia após dia meu organismo, né, é mais fácil compreender que eu mesmo estou causando a minha destruição. É mais fácil porque eu estou entendendo por mim mesmo. Não é o doutor que está me falando isso. Porque ele fala isso na primeira visita. Ó, se você continuar comendo essa porcaria aí, tu vai morrer. Se você continuar fumando isso, se você continuar bebendo aquilo, se você continuar sem dormir, se você continuar nesse ambiente nocivo, você vai morrer. O doutor fala isso para a gente, mas a gente sabe assim, não, meu pai trabalhou ali 40 anos, morreu com 95. Eu vou viver pelo menos 80, está de bom tamanho. Seu pai vivia num mundo sem agrotóxico. Seu pai vivia num mundo bem menos poluído. Seu pai tinha hábitos provavelmente mais saudáveis que da nossa mocidade. Seu pai durou muito por causa disso. Você provavelmente vai durar nem a metade, se ficar com o mesmo comportamento que ele. Não tem. Hoje os velhinhos, para chegarem a 100 anos, os velhinhos estão fazendo maratona, já viu? Estão na pracinha fazendo exercício. Vocês lembram da avó de vocês fazendo exercício? Mas ela durou 90 anos. Vocês lembram?
Isso não faz a gente pensar que tem alguma coisa diferente não da vida deles para nós? Hoje o velhinho vai na televisão, não, ó, fortão, mas tá bronzeadão, tá na praia correndo, tá tomando suco, é um velhinho que se cuida, ele dura, se não se cuidar não dura, gente. Mas vocês lembram do avô de vocês correndo na beira da praia, de sunga, jogando futebol, vocês lembram disso? Pois é, mas ele durou 90 anos, tem alguma coisa estranha aí, né? Não tem alguma coisa estranha? Lê o livro dos Espíritos e pensa nisso, que vocês vão saber o que tem diferente. Ó, se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Ela acaba, gente, por uma única razão. Não é mais possível manter o princípio vital em você. Ele não precisa de uma matéria estruturada e organizada. Se eu estou escangalhando ela dia após dia, como eu vou manter? Eu estou encurtando o meu período de vida na Terra. E aí, como espírita, a gente pensa assim, ó, eu terei que, por exemplo, conviver bem com a minha sogra. Aí você faz uma conta, precisa de 80 anos para isso. Pelo menos. Aí, nesse jeito, você vai durar 60. Sabe o que vai acontecer? Não é castigo, gente. Faltou 20, não faltou? Tem que nascer de novo com ela. Para completar esses 20. Pode ser com o sogro também. Pode ser o patrão. Pode ser aquele vizinho. Né? Tem sempre uma luta, não tem, para a gente resolver? Então, tem tempo para isso. Tem tempo. Ah, mas eu sou infinito. Aí, olha como é que nessa hora a gente lembra dos postulados espíritas. A gente fala logo assim, ó, não, mas eu sou imortal. Eu tenho toda a eternidade para resolver isso. Mas era melhor resolver nessa existência. Eu posso afirmar isso para vocês. É melhor resolver agora. Quanto mais demora, mais difícil fica. Nessa, de repente, tem um sogro. Na outra, você pode ter 2. A pessoa? Nessa, tem um vizinho complicado dos fundos. Na outra, você pode estar cercado. Um na frente. Tá? A pessoa, as coisas se dificultam. Pois é. Pensar nisso. Aí vamos encerrar, né? Que chegou ali no final. Com a 69, ó. Por que é que uma lesão do coração mata mais depressa causa a morte? Eu estou mudando a pergunta de Kardec. Do que a dos outros órgãos. O coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão capaz de causar isso. Outros podem provocar uma situação tal que não seja mais possível o espírito permanecer no nosso corpo. Há uns anos atrás, eu fui empregado aqui da Casa Espírita, eu trabalhei na gráfica há 11 anos atrás. 11 anos atrás. E a gente tinha aqui uma companheira que ela dizia lá que um parente dela tinha morrido de tétano. Não é tétano, difícil alguém morrer disso hoje, mas já acontecido. E aí, quando ela foi para o hospital, por falta de caridade lá do companheiro que respondeu, ele ainda ganhou uma bronca. Assim, foi lá buscar o parente desencarnado, falou que era um absurdo, que era uma ignorância, que as pessoas ainda morressem, porque parece que ele tinha se cortado com uma coisa metálica, brincando lá numa criança e desencarnou. Então você vê que às vezes até numa simples brincadeira a gente pode terminar perdendo a nossa vida. Há várias explicações para isso. Algumas estão lá no Evangelho, causa perda dos entes queridos, né, e amados. Outras vocês vão ver que no Livro dos Espíritos. Mas por que eu fui ponteando o nosso estudo aqui com várias situações da vida ao nosso redor? Porque é para isso que a gente vem na Casa Espírita. É para isso que a gente vem a esse fórum aqui, né, que é a reunião pública de estudos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Do Livro dos Médiuns. É para a gente aprender a pensar como espírita. Para que a gente possa tirar conclusões de espírita das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Existem várias situações que explicam, mas se eu sou espírita, eu preciso saber a hipótese espírita para aquele acontecimento. Por quê? Porque é daí que vem o meu conforto. É daí que se consolida a nossa fé. É daí que se consolida a nossa fé. Nós cremos mais em Deus porque sabemos mais sobre Ele. E a gente encerra o nosso estudo com uma frase do nosso querido professor José Jorge, que sentava aqui muitas vezes do lado da tribuna, um tempo bom esse. E aí, quando a gente acabava a palestra, tinha falado alguma bobagem, ele chamava a atenção da gente. Olha, Alexandre, Lobato, você falou aquilo, eu fiquei de cabelo em pé, não pode falar isso não, tudo mais. Ele dizia assim para a gente, né? O espírita, ele não crê, o espírita sabe. Ele sabe porque estuda, sabe porque está preocupado em entender o mundo em que ele vive, a partir da ótica cristã espírita que ele abraçou como a religião dele. Que Deus nos ajude no nosso esforço para compreender todos esses assuntos, porque eles são muito importantes para a construção da nossa paz, da nossa felicidade e do amanhã melhor que nós queremos para todos nós. Graças a Deus.